Como nós sabemos, o PlayStation 2 foi sem dúvidas um console que marcou gerações. Aquela tela preta, aquele som misterioso de início, a sensação que eu tinha quando era mais novo era que eu estava entrando em um portal para ir para uma outra dimensão. No vídeo de hoje, nós iremos relembrar como que o PS2 se tornou o maior fenômeno na história dos games. E nesse vídeo, quem vai estar narrando para vocês não vai ser o casuarista, e sim o José, ou Zé como a maior parte dos meus amigos me chamam. E por que eu tô dizendo isso? Porque quando se trata do PlayStation 2, eu começo a relembrar dos meus tempos de moleque quando eu saía da escola ansioso para jogar no meu Play 2 e ainda comendo aquele pãozinho com manteiga junto com um copão de Nescau. Então, além de relembrar como o PS2 se tornou um fenômeno, nesse vídeo eu também decidi falar um pouco dos bons momentos que eu tive na minha vida com esse console. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O PS2 foi anunciado oficialmente em 1999 e lançado no Japão no dia 4 de março de 2000. Nos meses seguintes, o PS2 chegou nas prateleiras de outros mercados como Estados Unidos e Europa, despertando uma verdadeira febre entre os fãs, fazendo com que os estoques se esgotassem rapidamente. Uma das grandes novidades do PlayStation 2 foi a retrocompatibilidade com os jogos do PS1. Então imagina, com essa funcionalidade, além de você aproveitar os jogos do Play 2, você ainda podia continuar aproveitando seus jogos favoritos do Play 1, algo que nenhum outro console fazia tão bem naquele momento. Isso se tornou possível graças a um processador potente conhecido como Emotion Engine, que foi desenvolvida pela Sony e pela Toshiba para uso no PS2, e esse processador entregava gráficos impressionantes nesse período. Inclusive, esse processador também esteve presente nos primeiros modelos do PS3, porém devido aos altos custos de produção, a Sony optou por retirar o Emotion Engine das versões posteriores do PS3. Sabe o que também tornava o PlayStation 2 muito especial? Era a incrível biblioteca de jogos que esse console nos proporcionou, tais como GTA San Andreas, Resident Evil 4, Final Fantasy X, God of War, entre tantos outros destaques. E se a gente for puxar um top 3 jogos mais vendidos do PlayStation 2, em terceiro lugar nós temos o Gran Turismo 4 com uma venda estimada de 11,7 milhões de vendas no mundo inteiro. Em segundo lugar, nós temos o Gran Turismo 3 Spec com uma venda estimada de 14,9 milhões de vendas. E em primeiro lugar, nós temos o grandiosíssimo GTA San Andreas, com impressionante número de 17,3 milhões de vendas no mundo inteiro. O PlayStation 2 não só apenas vendeu bem, como também ajudou a expandir o mercado de videogames, e como o PS2 também tinha capacidade de reproduzir DVDs, o console se tornou uma opção acessível para quem queria assistir filmes, ou seja, você tinha um cinema e um videogame em um aparelho só. A chegada do PS2 também impulsionou o mercado de acessórios para jogos, como por exemplo, guitarras para o Guitar Hero, câmeras e até tapetes de dança usados em jogos como Dance Dance Revolution, e isso era bom porque tornava a experiência com o console ainda mais divertida. No Brasil, o PlayStation 2 foi lançado somente em 2009 e o preço oficial do PlayStation era de R$ 800, um valor superior ao valor encontrado nas lojas e redes online da época que vendiam o console por cerca de R$ 600. Sabe quem foi um dos responsáveis por fazer o PS2 ter sucesso aqui no Brasil? Foi o famoso chip Matrix Infinity. Sim, aquele mesmo que aparecia na tela do seu PS2. O Matrix Infinity é um chip de desbloqueio mais comum encontrado no PS2 aqui no Brasil. Ele foi o responsável por rodar jogos piratas no Play 2 e consequentemente tornando o PS2 ainda mais acessível para o público. Com mais de 160 milhões de unidades vendidas, o PlayStation 2 ainda tem o título de console mais vendido de todos os tempos. O console foi tão impactante na indústria dos games que até hoje ele é lembrado com carinho pelos fãs. E mesmo após o lançamento do PlayStation 3, o PS2 continuou recebendo suporte por muitos anos, com jogos sendo lançados até 2013. Sua longevidade e relevância mostram que, de fato, o PlayStation 2 é o maior sucesso da história dos videogames. Bem, como já falamos o que fez o PS2 se tornar um fenômeno, agora eu vou contar um pouco da minha história com esse console aqui pra vocês. O meu primeiro contato com o PS2 foi no console do meu tio, depois eu joguei no do meu primo e em seguida eu tive o meu próprio PS2. Quando eu ganhei meu PS2, ele não tinha tantos jogos marcantes que a maioria conhece, porém eram jogos que eram até legais de jogar. Alguns jogos que eu tinha na época eram o Diabolic, Simpsons Hit and Run, Battle Stadium, que era aquele Smash Bros de One Piece, Naruto e Dragon Ball, e o Lego Indiana Jones.
Um jogo que eu gostava e pouca gente conhece era aquele jogo do alienígena chamado Destroy All Humans, e esse não sai da minha cabeça porque era um dos jogos que eu mais jogava quando eu saía da escola. Ai, que saudade daquele tempo. Já o meu primo, a maioria dos jogos dele era mais baseado em filmes e séries, e alguns jogos que eu lembro que ele tinha era dos Tartaruga Ninja, do Bob Esponja, do Ben 10, do Naruto e fora outros que ele tinha na época. Agora, o meu tio não brincava em serviço. A maioria dos jogos dele era aqueles jogos nostálgicos que a gente conhece bem, como GTA San Andreas, Marvel vs Capcom 2, God of War 2, Midnight Club 3, fora que ele também tinha aquele super combo de jogos de vários consoles. Quando a gente se reunia na casa do meu tio, a gente ia até uma banca na esquina perto da casa dele e comprava 3 jogos por R$10. A rotina era basicamente assim, a gente jogava no PS2 de manhã e de tarde a gente assistia um jogo do Brasileirão 2011. Um jogo que a gente jogava bastante era o Bomba Patch 2011, e quando a gente não jogava com o time europeu ou com Nike vs Adidas, a disputa era insana com o Vasco de um lado que era eu e o Corinthians do outro que era ele ou meus outros parentes. E tudo isso com Take Over Control do A4Jack tocando na tela de fundo. Aquilo era bom demais, meu amigo. Outro jogo que não sai da minha memória é o Marvel vs Capcom 2, e nesse jogo o trio que eu mais escolhia era o Ryu, a Sakura e o Homem-Aranha, já que o Ken era um personagem que eu nunca consegui comprar dentro do jogo. E mesmo o Ken sendo meu personagem favorito de Street Fighter, pra mim no Marvel vs Capcom 2 em específico, o melhor personagem de Street Fighter pra mim era a Sakura, seja em questão de poder, combos, especiais, a Sakura nesse jogo era muito insana. Outra lembrança que eu tenho era daquele tapete de dança que a gente usava para o Dance Dance Revolution. No começo eu jogava Dance Dance Revolution Extreme 2 no tapete do meu tio, só que depois eu comprei o meu próprio tapete e o jogo que eu tinha era o Dance Dance Revolution Extreme 1. Eu dançava esses jogos direto com músicas como YMCA, Butterfly Up Swing, Speed Over Beethoven, Wonderful Night, etc. Pô, cara, era tão bom jogar isso na época que às vezes a gente nem viu o tempo passar, tá ligado? Era aquele momento em que a gente se esquecia de tudo e só se divertia de verdade. Enfim, essas são as maiores lembranças que eu tenho do PlayStation 2. E lembrar de tudo isso mostra o quão gigante ele foi, porque mais do que o console, ele marcou vários momentos, fases da vida e até amizades que nasceram ali na frente da TV. Sem dúvidas, ele foi um console que marcou uma geração inteira e deixou um legado difícil de superar. Esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal e comente aqui embaixo quais jogos do PS2 que vocês mais gostam para nós trocar uma ideia aqui nos comentários. Então é isso, galera, valeu!